Olá, você está no Leitura Geek e a obra que nós vamos tratar hoje é O Ônibus do Superman, A Morte e o Retorno, uma compilação de histórias que envolve o período entre 1992 e 1993, retratando o período em que o herói acabou falecendo e o seu ressurgimento nas histórias da DC Comics. Bem, inicialmente é importante frisar que o ônibus contém mais ou menos em torno de 1.200 páginas, é um calhamaço enorme, é um deleite para qualquer fã de quadrinhos ter a oportunidade de poder ler essa obra. Ela contém, além desse período entre 1992, que eu inicialmente disse no vídeo, até 1993, compilando toda essa fase entre a morte e o retorno. Ela engloba algumas revistas, mais ou menos mais de 40 revistas, que contaram esse período na época, passando por diversos autores, ilustradores e desenhistas. Sendo que o Ônibus, ele compila esse período contando com todas as revistas da época, ou seja, ele se inicia com a saga do Apocalipse, que é um herói até então que nós não temos conhecimento algum. Ele simplesmente surge rompendo uma espécie de prisão que me parece ser de aço ou de ferro. O que os editores estavam pensando ao lançar essa história da morte do personagem? Na verdade, isso surge de uma frustração dos editores e dos responsáveis na época, porque inicialmente eles estavam pensando em tratar sobre o casamento da Lois Lane e o Superman, e Kal-El. No entanto, nessa época surgiu aquele seriado que a gente acabou acompanhando pela Globo, que é Clark e Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Ou seja, para não haver um conflito de ideias no período, os redatores da época foram obrigados, o manda-chuva da época da DC Comics pediu para que eles reformulassem a história. Tudo que eles tinham planejado até aquele momento precisava ser revisto. Então eles decidiram mudar do dia para a noite aquela história. Enfim, então eles conversando e acabou surgindo a ideia, então vamos matar o personagem. Inicialmente parecia em tom de brincadeira, mas acabaram levando a sério a história e decidiram dar um fim ao personagem Superman. Só que para isso eles não colocariam um personagem que já tinha lutado contra o herói. Eles não dariam esse mérito a algum vilão que já tinha lutado anteriormente com o nosso querido Kal-El, com o nosso querido Clark. Então surgiu a ideia de criar um novo personagem, onde não fosse, como posso dizer, utilizado nenhuma das fraquezas do nosso herói, que normalmente é a magia e a criptonita. Ele foi derrotado utilizando-se diretamente da força física. Então, inicialmente a obra, o Ônibus, começa com as primeiras revistas tratando a fuga do Apocalipse, de uma espécie de prisão de aço, de ferro, e ele surge sem maiores explicações, trazendo um rastro de destruição, onde ele simplesmente vai andando, correndo pelas cidades nos Estados Unidos, em direção a Metrópolis, justamente a cidade do nosso herói. Inicialmente, a Liga da Justiça é convidada, chamada para impedir que aumente-se o rastro de destruição, mas um a um, cada membro da Liga da Justiça foi derrotado. Na época, a Liga da Justiça contava com a Máxima, o Gladiador, dentre outros personagens do panteão da DC, sem aqueles personagens mais famosos, como Batman, Flash, Superman, Mulher Maravilha. No entanto, a luta se inicia, uma luta extremamente violentíssima, e a Liga da Justiça não consegue detê-lo. Acaba cada um sendo derrotado um a um pelo vilão que surge com uma espécie de manto verde que acaba cobrindo todo o seu corpo, mas à medida que a roupa vai se rasgando, começa a surgir uma espécie de exoesqueleto, uma figura extremamente assim aterrorizante, forte, destrutiva, muito alta, com grande poder de destruição. Nesse momento, o Superman está concedendo uma entrevista a uma televisão local, e quando ele é informado do rastro de destruição do Doomsday, do Apocalipse, então ele decide encerrar a entrevista e se dirige para dar apoio à Liga da Justiça. Mas, infelizmente, a Liga da Justiça e o Superman não conseguem pará-lo, e alguns membros vão tombando no meio da luta, precisando de atendimentos médicos. O próprio Superman, ele continua a lutar, enfrentando aquela figura demoníaca, e ele vai arrastando o Superman, caminhando como Superman, em um rastro de destruição,
até chegar à cidade de Metrópolis. O Superman, em nenhum momento, ele percebe, na verdade, que não tem como ele controlar, não é necessário controlar o uso da sua força. Então, ou seja, o Superman vai para cima do Apocalipse, ataca ferozmente com um duelo. Cada imagem, cada arte do quadrinho retrata muito bem isso, muito bonito, né? É praticamente uma obra de arte que marcou a época. E vai trazendo aquele leitor para dentro da ambientação e toda a cidade vai sendo destruída. Nesse momento, as câmeras de televisão já estão transmitindo a luta do Superman contra o Apocalipse. E, obviamente, sua noiva, Lois Lane, também está acompanhando e transmitindo, observando seu noivo lutando contra a fera. E, obviamente, todos começam a ficar preocupados porque nunca viram o Superman apanhando antes. Enfim, o Superman percebe que não existe, ele não pode desistir, ele já praticamente cambaleando, ele decide usar todas as suas forças e em um ataque final, os dois acabam um matando o outro. A Lois não acredita naquilo, no que seus olhos estão vendo, pois então invulnerável, o Homem de Aço estava sangrando. E ele morre nos braços da Lois Lane. Enfim, a transmissão da morte do Superman acabou sendo transmitida para todo mundo, inclusive para sua mãe e seu pai no Kansas, que eram um dos poucos, a família, a Lois Lane, a Lana Lang, que sabia a identidade secreta do Clark. Enfim, com a morte do Superman, aí nós temos várias revistas, inclusive o Omnibus traz uma edição especial da revista Newstime, que é muito bom por sinal, porque traz uma carga de verossimilhança, como assim posso dizer, porque a Newstime é uma revista que está incluída, onde começa a tratar, a falar sobre a morte, quem era aquele Apocalipse, quem era aquele personagem, como seria o mundo após a morte do Superman. Uma revista, né, com fatos, relatos, inclusive com depoimentos de inúmeras pessoas, dentre Shaquille O'Neal, o presidente dos Estados Unidos, que na época era Bill Clinton, o milionário excêntrico, o senhor Bruce Wayne, dentre outros, né, prestam devidas homenagens ao falecimento do Superman. Então, com a morte do Superman, Metrópolis passa a ser uma cidade em que fica uma lacuna, pois não há mais um herói para protegê-la. Nesse interim, começam a surgir diversos assaltos, o aumento da criminalidade, várias pequenas tramas com personagens sofrendo, sentindo a falta do herói, o apego do personagem do Superman, do Kal-El. A importância que ele representava era mais do que um simbolismo. Então aquele mais puro, mais correto, o ser humano perfeito veio a falecer, veio a tombar, justamente contra um personagem que foi dado o nome de Apocalipse. Devido a esse nome, acabou se surgindo diversas seitas em adoração ao Superman, dizendo que ele se sacrificou na luta contra o Superman. Em meio a esse vácuo entre o surgimento de alguns heróis, surgiram alguns heróis para defender a cidade de Metrópolis, pois a violência e a criminalidade estavam aumentando com a morte do personagem. Todo o universo de si foi afetado pelos eventos desse compilado. Ou seja, dentro desse vácuo acabou surgindo 4 Supermans. O Aço, o Super Cyborg, o Superboy e o Erradicador, que até então era chamado de Superman da Viseira. Cada um desses 4 Supermans possui uma personalidade distinta, diferente da do herói. As motivações e as características de cada personagem vão se desenvolvendo ao decorrer das revistas, porque nesse período os editores decidiram dar continuidade em 4 revistas do Superman. Cada revista tratava de um Superman diferente. O Super Cyborg, o Erradicador, que era o Superman de Viseira, o Superboy, que não gostava de ser chamado assim, que era uma espécie de clone ali do Superman, que foi utilizado através da empresa Cadmus, né, que tentou roubar também, acabou roubando o corpo do herói. E o Aço, que era uma pessoa, né, comum, que se vestia de armadura, um cientista e tal, que acabou construindo a própria tecnologia para defender a cidade. Inicialmente, os 4 agem para defender a cidade de Metrópolis, então surge uma divisão entre a sociedade de qual Superman seria o melhor, qual Superman seria verdadeiro, apesar de que eles tinham uma conduta muito diferente do nosso personagem.
Por exemplo, o Superman de Viseira era mais agressivo, o Superboy era egocêntrico, o Aço era mais retraído, ele não dava entrevistas, era mais sério, e o Super Ciborgue era o mais calado, mas que tinha o apoio da presidência da República e estava ligado aos entes estatais americanos. Bem, no decorrer da história dessas 4 revistas, os editores tinham a ideia de que vamos criar 4 revistas para fundamentar e explicar a origem de cada personagem, de cada Superman, irá culminar na volta do nosso herói na luta contra o novo vilão. O novo vilão não demora muito a se apresentar, que é um dos 4 Supermans, é o Super Ciborgue, que na verdade é um personagem que já tinha se encontrado com o Superman, é um astronauta que teve a morte da sua esposa atrelada, ligada à figura do Superman. Na verdade, o personagem acreditava que a morte da sua esposa tinha sido responsabilidade do Clark, do Kal-El. Mas, na verdade, não seria necessariamente o caso, pois o nosso herói ele não tem um instinto vingativo, não tende à maldade. Mas esse ódio ficou pelo personagem, ele acabou vagando pelo espaço e acabou dominando essa tecnologia e se transformando num super, nesse poder, adquirindo essa tecnologia e se transformando num super ciborgue, se passando pelo Superman na cidade. Ele queria destruir a reputação do herói e acabar destruindo a Terra, transformando ela em um mundo bélico, enfim. Temos um novo vilão, então nosso personagem, um dos Supermans, o Erradicador, consegue, na tentativa de clonar e de estudar os poderes do Superman, leva ele para a nave-mãe, a nave onde o Kal-El era tratado, enfim, que ficava na Antártida, e inicia-se o processo de recuperação do nosso herói, que ninguém sabe ao certo se ele realmente morreu ou se estava em um coma profundo. Bem, o Erradicador, que é esse personagem, um dos 4 Superman, acaba sendo derrotado. O Superboy vai como Super Ciborgue para a cidade de Coast City, que é a cidade do nosso Lanterna Verde. Ele dá início a esse plano maléfico e consegue destruir toda a cidade de Coast City, matando milhares de pessoas. Bem, até aí, o nosso personagem, o Superman, ele consegue voltar à vida e volta para a cidade de Metrópolis dentro de uma espécie de robô, de uma espécie de engrenagem, onde ele vai se recuperando até adquirir novamente os seus poderes, porque ele volta à vida utilizando, obviamente, aquele traje muito bonito, o traje preto, mas sem deter ainda a força e invulnerabilidade do Superman, que é tão característico. E ele vai ao lado do Aço e do Superboy e da Supergirl e do próprio Lanterna Verde, que agora nesse momento já está participando da história, lutar contra o Super Ciborgue. Obviamente, você fica se perguntando o que aconteceu com a Liga da Justiça nesse período. O Super Ciborgue acabou enganando os membros da Liga da Justiça e colocou eles em uma missão espacial. Aí nosso querido herói, o Clark, já de volta à vida, com a ajuda dos outros heróis, mas lembrando que ele não detinha ainda 100% do poder de um kryptoniano, enfrentou o Super Ciborgue e acabou derrotando, o destruindo. Bem, o que fica nessa história, após a vitória do nosso herói, é que ficam algumas pontas soltas sobre o que aconteceu com o desaparecimento de Clark Kent, pois no planeta diário ninguém sabia o que aconteceu com ele. Ele acaba, no final da história, dando um jeito, utilizando a Supergirl para o seu poder de transformação, fazer com que apareça o Clark e o próprio Superman ao mesmo tempo, dizendo que o Clark Kent estava soterrado durante esse período. Bem, a obra realmente vale muito a pena, é um ônibus, como eu já falei anteriormente, ela compila 1.200 páginas, é uma obra de colecionador, cada imagem, cada foto realmente é extremamente gratificante, é uma obra que marcou um período e só agora eu tive a oportunidade de ler. Bem, e é isso, vou ficando por aqui. Espero que quem tenha vontade de ler a obra, de conhecer mais o personagem do Superman, leia, pois enfim, muito bom. Fica aqui a recomendação do meu primeiro ônibus do Superman. E é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.